Em um jogo onde a principal habilidade sempre foi a de neutralizar o teu oponente, o jogo foi mudado por quem compreendeu que antes dessa habilidade é preciso outra muito mais importante. E de tamanho referencial nos faz sempre se perguntar, é uma habilidade adquirida? Um dom. Por um ponto de estudo técnico, mas ainda popular, a gente pode usar o atributo do carisma como uma formação difícil de um personagem em um jogo de RPG. Nesse ponto específico, a gente pode ver o carisma como a força da personalidade desse personagem, tendo como as 3 principais características: confiança, eloquência e liderança. E com perícias sociais, que nesse caso específico levantado aqui, é muito válido ressaltar a atuação, que te põe como principal ponto de referência em um momento de entretenimento, como um Media Day. E a persuasão, atributo de convencimento, sempre usado junto com um enorme tato social, com certeza é o atributo que faz com que esse personagem se torne sempre a principal influência dentro desse ambiente, chegando nesse ponto por intermédio de intimidação ou graça, ambas necessitando um timing perfeito. Já com uma base muito mais sólida e catedrática, o PhD e autor de mais de 150 livros sobre psicologia, Ronald A. Reid, descreve no seu livro Consciente do Carisma que esse atributo é composto de 3 habilidades específicas, que a primeira é a expressividade, na capacidade de transmitir emoções, na sensibilidade, que é a capacidade de ler a emoção das outras pessoas, e a terceira é o controle, a capacidade de controlar a própria comunicação e comportamento, o que em um princípio básico é conseguir com que as pessoas mudem o estado emocional com a tua presença em um ambiente, gerando confiança, admiração e conexão. É preciso ter uma leitura clara da situação e das condições necessárias para isso, sabendo que a conexão parte do princípio básico, a leitura do momento, na intenção real e no propósito da situação, conquistando obviamente sempre pontos acima da atenção de qualquer outra pessoa nesse ambiente, conseguindo inclusive muitas vezes trazer um ambiente do caos para a situação, por questões de quebra da própria hierarquia de um ambiente, de uma situação, de uma empresa, isso sendo visto muitas vezes fisicamente na forma da pessoa que é capaz de discursar para inspirar ou intimidar, conseguindo transformar até em muitas vezes uma fraqueza, um erro ou até mesmo uma derrota em um ponto de impulsão para uma guinada, um recomeço e a continuação de uma história que todos querem continuar vendo. E conforme isso acontece consecutivamente, tornando essa pessoa uma referência física, local e atemporal. E mesmo que seja a partir de provocações, intimidações ou deboche, em um ambiente duro como é o de combate competitivo, é necessário uma extrema confiança. Se tornar um ponto de referência dentro de algo que, apesar do pouco tempo de existência, já teve centenas ou até milhares de outros participantes, e ler um ambiente é muito diferente do que tu leres um livro. E eu também particularmente sempre digo que a leitura não te torna mais inteligente ou mais culto. Um imbecil lendo Dostoiévski não vai captar todas as mensagens, que muitas vezes não capta nem o sentido básico ou narrativo daquela história. O que torna, sim, a leitura um hábito sempre muito superestimado, como quem lê é inteligente. Não. Tem gente também extremamente limitada que pode ler um livro por dia e não vai absorver nada. A verdadeira leitura é a capacidade que tu tens de captar algo teórico ou subliminar e transformar isso em ação. Princípio de execução, traço na formação da tua personalidade ou conhecimento aplicado. Logo, todo conhecimento teórico que é possível adquirir para ter uma compreensão sobre o que é o carisma, melhora a sua participação em ambientes sociais. A se tornar referência, um divisor de águas, não me faz pensar que seja consequência de estudo, treinamento, dedicação ou constância, como qualquer outro coach faria para te vender um curso. Ninguém é capaz de ensinar uma pessoa a ser eloquente o suficiente para que mesmo em um ambiente competitivo e um longo tempo de ausência, ainda se torne no seu retorno a convergência de uma atenção mundial. O carisma é uma habilidade adquirida ou quando transpassa algum certo ponto, é possível se dizer que é um dom. Valeu demais, cambada. E não se esqueçam então de deixar a resposta, o ponto de vista de vocês, deixar o like, compartilharem. E para quem curte uma leitura diferente, não se esqueça que tem o meu livro na Amazon. Um romance semi-biográfico contemporâneo onde tem a luta como o pano de fundo de todas as emendas que ligam várias vidas em um único sonho. É só entrar na Amazon e procurar pelo nome do livro que eu acabei de citar e ir direto pra compra. Valeu demais, cambada. É nóis, queiroz!